Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Autores: Ana Mercedes Bahia Bock, Odair Furtado, Maria de Lourdes Trace Teixeira. Editora Saraiva. Lição 1. A psicologia ou as psicologias. Ciência e senso comum. Quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos o termo psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. O dito popular não é bem este. O correto é, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Mas parece servir aqui perfeitamente. As pessoas, em geral, têm a sua psicologia. Usamos o termo psicologia no nosso dia a dia com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do poder de persuasão do vendedor, dizemos que ele usa de psicologia para vender seu produto. Quando nos referimos à jovem estudante que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, falamos que ela usa de psicologia. E quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será esta a psicologia dos psicólogos? Certamente não. Essa psicologia, usada no cotidiano pelas pessoas em geral, é denominada de psicologia do senso comum. Mas nem por isso deixa de ser uma psicologia. O que estamos querendo dizer é que as pessoas normalmente têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica, o que lhes permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. É a psicologia científica que pretendemos apresentar a você. Mas antes de iniciarmos o seu estudo, faremos uma exposição da relação ciência-senso comum. Depois falaremos mais detalhadamente sobre ciência e, assim, esperamos que você compreenda melhor a psicologia científica. O senso comum, conhecimento da realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida do cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Neste instante, estou lendo um trecho de um livro de psicologia. Logo mais poderia estar numa sala de aula fazendo uma prova. Depois poderia ir ao cinema. Enquanto isso, tenho sede, tomo um copo de água. Sinto um sono irresistível e preciso de muita força de vontade para muitas vezes não dormir em plena sala de aula. Lembro-me de que havia prometido chegar cedo para o almoço. Todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos. Já a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir de seu estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamo-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamo-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real. Afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor, ou seja, a ciência afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Para compreender isso melhor, pense na abstração, no distanciamento e trabalho mental que Newton teve de fazer para, partindo da fruta que caía da árvore, fato do cotidiano, formular a lei da gravidade, fato científico. Ocorre que mesmo o mais especializado dos cientistas, quando sai de seu laboratório, está submetido à dinâmica do cotidiano, que cria suas próprias teorias a partir das teorias científicas, seja como forma de simplificá-las para o uso no dia a dia ou como sua maneira peculiar de interpretar fatos, a despeito das considerações feitas pela ciência. Todos nós, estudantes, psicólogos, físicos, artistas, operários, teólogos, vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e suas teorias. Isto é, aceitamos as regras do seu jogo. O fato é que a dona de casa, quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e muitas vezes desconhecendo completamente as leis da termodinâmica. Quando alguém em casa reclama de dores no fígado, ele faz um chá de boldo, que é uma planta medicinal já usada pelos avós de nossos avós, sem, no entanto, conhecer o princípio ativo de suas folhas nas doenças hepáticas e sem nenhum estudo farmacológico. E nós mesmos, quando precisamos atravessar uma avenida movimentada, com um tráfego de veículos em alta velocidade, sabemos perfeitamente medir a distância e a velocidade do automóvel que vem em nossa direção.
Até hoje, não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa. Esse tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano é chamado de senso comum. Sem esse conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros, a nossa vida no dia a dia seria muito complicada. A necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair graças ao efeito da gravidade. Termos de descobrir diariamente que algo atirado pela janela tende a cair e não a subir. Que um automóvel em velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que, para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar, precisamos de eletricidade. O senso comum na produção desse tipo de conhecimento percorre um caminho que vai do hábito à tradição, a qual, quando estabelecida, passa de geração para geração. Assim, aprendemos com nossos pais a atravessar uma rua, a fazer o liquidificador funcionar, a plantar alimentos na época e de maneira correta, a conquistar a pessoa que desejamos e assim por diante. E é nessa tentativa de facilitar o dia a dia que o senso comum produz suas próprias teorias. Na realidade, um conhecimento que, numa interpretação livre, poderíamos chamar de teorias médicas, físicas, psicológicas, entre outras. Senso comum, uma visão de mundo. Esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, acaba por se apropriar de uma maneira muito singular de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do saber humano. O senso comum mistura e recicla esses outros saberes, muito mais especializados, e os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada visão de mundo. O que estamos querendo mostrar a você é que o senso comum integra, de um modo precário, mas é esse o seu modo, o conhecimento humano. É claro que isso não ocorre muito rapidamente. Leva um certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum, e nunca o é totalmente. Quando utilizamos termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, estamos usando termos definidos pela psicologia científica. Não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos até estar muito próximos do conceito científico, mas na maioria das vezes nem o sabemos. Esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz da ciência. Termina aqui a primeira parte de nossa introdução ao estudo de psicologia.